Através de toda a história, ninguém tem realmente sabido o que é a verdade. Ninguém compreende o real significado da verdade. Correto. As palavras que estão de acordo com a verdade não são a verdade. Uma pergunta simples dessa ainda precisa de explicação? Já é bom o bastante que as palavras do homem estejam em harmonia com a verdade. Sim. Se o homem pudesse expressar a verdade, ele se tornaria Deus. Então, o que de fato é a verdade? Somente as palavras de Deus encarnado são a verdade. Somente Deus possui a essência da verdade e só Ele é a verdade. Não importa quantos anos tenhamos acreditado em Deus, somos sempre crianças diante dele. Quando chamamos as palavras do homem de verdade, estamos nos opondo a Deus e o blasfemando. Sim. Irmão Meng, irmão Yang, eu gostaria muito de fazer outra pergunta. A maioria dos irmãos e irmãs pensa que o irmão Lin era um homem usado por Deus. Ele escreveu tantos livros espirituais e divulgou tantas mensagens. As palavras dele eram o alimento e o caminho de vida. E possuía o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo, como as cartas dos apóstolos na Bíblia. Essas palavras são de grande benefício. Estão de acordo com a verdade. Mas enquanto as palavras dos homens que Deus usa podem estar de acordo com a verdade, não são a verdade. Então, o que de fato é a verdade? Sim, O que é a verdade? É verdade, explique, É? por favor, explique. Não pra conseguimos entender direito isto. Por favor, comunguem conosco. gente. Sim, expliquem, por Comunguem favor. conosco, por Queremos favor. saber o que é a Por verdade. favor. Não há nada a comungar. As palavras dos apóstolos da Bíblia são benéficas ao homem. Todas elas são a verdade. Como pode existir Deus alguém usava, assim? irmão Lee, e suas palavras são iguais à dos apóstolos e contêm o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo. Além disso, nos beneficiamos muito delas. Assim acreditamos que as palavras do irmão Lin são a verdade. Amém. Não existe nenhuma dúvida aqui. Correto. As palavras que estão de acordo com a verdade não são a verdade. Uma pergunta simples dessa ainda precisa de explicação? Irmão Sun, Diz uma coisa dessas. o irmão Meng e o irmão Yang comungaram sobre as palavras do Deus Todo-Poderoso. Você não entendeu nada. Exato. Se as palavras do irmão Lin fossem todas a verdade, então por que ele divulgou tantas falácias? Com certeza. Eu não posso deixar de me perguntar. Você realmente não entendeu ou está só fingindo? Já é bom o bastante que as palavras do homem estejam em harmonia com a verdade. Sim. Se o homem pudesse expressar a verdade, ele se tornaria Deus. Exato. claro. Não admira que você está adorando o homem, porque não busca a verdade. Sim. É verdade. No passado não entendíamos a diferença entre a verdade e as palavras, que apenas estavam de acordo com a verdade. Então, confundíamos como sendo a verdade aquelas palavras ilusórias do homem e suas palavras que estavam em harmonia com a verdade. E fomos enganados a seguir o homem, e agora temos urgência para entender a verdade nesse aspecto. Por favor, comunguem mais a respeito. Sim, por favor, comunguem conosco. Graças a Deus. Essa é uma boa pergunta. Sim. Amém. Essa é a verdade mais crucial que cada fiel no Senhor precisa entender. Se queremos saber por que as palavras alinhadas com a verdade, faladas por homens, usadas por Deus, não são a verdade, precisamos deixar claro o que realmente é a verdade. Sim. A seguir, vamos comungar sobre o que realmente é a verdade. Amém. Irmãos e irmãs, sentem-se, por favor. Sim, Vamos nos sentar. Vamos sentar. Por favor. Vamos sentar, por favor. Sim, devemos ouvir com bastante atenção. Através de toda a história, ninguém tem realmente sabido o que é a verdade. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo na Era da Graça, ele disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." Amém. Mas ainda, ninguém compreende o real significado da verdade. Pois é. Só quando o Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, vier, os mistérios da verdade serão totalmente revelados à humanidade. Sim? Vamos dar uma olhada no que Deus Todo-Poderoso diz sobre isso. Exatamente. Com certeza, sim. Perfeito. Deus Todo-Poderoso diz: "A verdade vem do mundo do homem. Mas quem transmite a verdade entre os homens é Cristo. Ela origina-se em Cristo. Isto é, no próprio Deus. E é inatingível ao homem. De fato,
a verdade é o mais real dos aforismos da vida e o mais alto de tais aforismos entre toda a humanidade. Porque ela é a exigência que Deus faz ao homem. E é a obra realizada pessoalmente por Deus. É chamada de aforismo da vida. Não é um aforismo resumido de alguma coisa, nenhuma citação famosa de uma grande personalidade. Em vez disso, é a declaração para a humanidade do Mestre dos céus e da terra e de todas as coisas, e não algumas palavras resumidas pelo homem, mas a vida inerente de Deus, e assim é chamada o mais alto de todos os aforismos da vida. A verdade, posta na linguagem humana, é o aforismo do homem. A humanidade jamais a experimentará plenamente, mas deveria viver na confiança dela. Uma parte da verdade pode fazer com que a humanidade toda sobreviva por milhares de anos. Sim. Amém, irmão. Tem toda a razão. Perfeito, irmão. E a verdade é a vida do próprio Deus, representando o seu próprio caráter, representando a sua própria substância, representando tudo o que há nele. Pelas palavras de Deus Todo-Poderoso, podemos ver: somente Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Amém. Isso porque Cristo é de essência divina e pode fazer a obra de Deus em nome de Deus. A verdade vem de Deus e vem da expressão de Cristo. Isso quer dizer que todas as palavras expressadas por Deus são a verdade. Amém. Isso porque a verdade é a essência da vida de Deus, o caráter de Deus e o que Ele tem e é. E a realidade de todas as coisas positivas. A verdade é eterna e nunca mudará. Amém. Que assim seja. É isso mesmo. As palavras de Deus têm autoridade e poder. Elas podem purificar, salvar e aperfeiçoar o homem. E podem ser a vida eterna do homem. Amém. Assim, todas as palavras expressadas por Deus são a verdade. A obra de Deus, as revelações e os decretos de Deus são tudo a verdade. Amém. Aquilo que Deus decreta e as regras que estabelece para que o homem obedeça e tudo o que Ele requer e ordena ao homem que viva são a realidade de todas as coisas positivas, a verdade. Amém. É verdade. E assim, existe verdade a ser buscada em cada palavra que Deus profere. Deus tem expressado muitas verdades em cada estágio de sua obra. A vida preciosa que Deus concede a nós está dentro dessas verdades. Amém. Amém. Ele tem razão, com certeza. Irmãos e irmãs, tudo o que Deus expressa durante a obra de suas duas encarnações é a verdade. Amém. É como as palavras do Senhor Jesus expressadas na Era da Graça. Suas palavras permitiram que a humanidade visse o caráter de Deus, seu amor e sua essência de santidade. Tudo isso são as verdades preciosas para que conheçamos a Deus. Amém. Amém. O amor, a misericórdia, a tolerância e o perdão do Senhor Jesus para com a humanidade. Assim como quando o Senhor Jesus pede ao homem que ame a Deus com o seu coração, alma e mente. Que ame o próximo como a si mesmo, que seja a luz do mundo e o sal da terra. Essas são todas as coisas positivas. São a verdade e também a realidade da vida que devemos possuir. Isso mesmo. Exatamente. Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, veio e expressa toda a verdade de julgar, purificar e aperfeiçoar o homem. Todas essas verdades são a realidade da vida que o homem precisa possuir na era do reino. Amém. Cristo dos últimos dias nos revela o caráter de Deus de justiça, majestade, ira e a intolerância à ofensa. Ele revela o mistério do plano de gestão de Deus para salvar a humanidade, o mistério dos 3 estágios da obra de Deus, a verdade interior e a essência de cada estágio de sua obra, bem como o mistério de sua encarnação. Ele revela como Deus faz a obra de julgamento nos últimos dias e o que é o reino de Cristo. Ele explica como Deus revela o fim de cada tipo de pessoa e como ele recompensa o bom e pune o mal. Ele revela o significado da justiça de Deus, o significado da santidade de Deus. E qual é o significado simbólico de seu caráter, seu prazer, raiva, tristeza e alegria.
Ele revela o que é justo e o que é mal, o que é positivo e o que é negativo, e a essência e os fatos da corrupção do homem por Satanás. Deus Todo-Poderoso mostra ao homem como temer a Deus e evitar o mal, qual é a verdadeira vida humana, como viver uma vida significativa entre os outros. Deus Todo-Poderoso tem nos revelado todas essas verdades e mistérios, para que venhamos a conhecer e entender, e assim reverenciarmos a Deus e evitarmos o mal, obedeceremos e adoraremos a Deus. Amém. A verdade de Deus Todo-Poderoso é o caminho da vida eterna, que devemos possuir. Amém. Graças a Deus. Isso mesmo, Deus Todo-Poderoso. Aqueles que aceitam todas as verdades de Deus e vivem segundo elas, esses obterão a vida eterna. Enquanto aqueles que se recusam a aceitar qualquer verdade, esses sim perecerão. Assim, todas as verdades que Deus Todo-Poderoso expressa nos últimos dias são a obra de Deus de encerrar uma era e levar adiante uma nova era nos últimos dias. Amém. Os homens usados por Deus são os que Ele salva e aperfeiçoa. E o dever deles na obra de Deus é cooperar com a obra de Deus e conduzir seus escolhidos. Então, as palavras deles que estão em conformidade com a verdade são o resultado da obra do Espírito Santo. Embora elas sejam benéficas para nós, não podemos chamá-las de a verdade e tomá-las como a palavra de Deus. Isso porque as palavras do homem vêm de seu conhecimento e experiência da verdade. Elas representam um ponto de vista, as ideias humanas, e será inevitável que sejam diluídas pelas impurezas humanas. Além disso, a experiência e o conhecimento do homem sobre a verdade são limitados. Não importa o quanto ele entre na realidade da verdade, ainda não se pode dizer que ele personifica a essência da verdade, nem que ele vive a verdade completa. Certo. Então, mesmo que ele tenha vivido alguma realidade limitada da verdade, o que ele expressa são meramente palavras em conformidade com a verdade, e não devem ser igualadas à verdade. Amém. Amém, irmão. Graças a Deus. Somente as palavras de Deus encarnado são a verdade. Ou seja, somente Deus possui a essência da verdade e só Ele é a verdade. Amém. Não importa quantos anos tenhamos acreditado em Deus, somos sempre crianças diante dele. É verdade. Nós não somos podemos mesmo. viver a imagem de Deus. As palavras dos homens usadas por Deus ou dos homens que têm a obra do Espírito Santo só podem ser consideradas como palavras em harmonia com a verdade. Não podemos dizer que são a verdade. Amém. Esse fato não pode ser negado por ninguém. Quando chamamos as palavras do homem de verdade, estamos nos opondo a Deus e o blasfemando. Sim, estamos. Vamos dar uma olhada no que Deus Todo-Poderoso diz sobre isso. Vou fazer a leitura. Uhum. Deus Todo-Poderoso diz: todas as palavras de iluminação do Espírito Santo não representam a palavra de Deus. Não representam a verdade. Não fazem parte da verdade. Só se pode dizer que tais pessoas tiveram certo entendimento da verdade, uma iluminação do Espírito Santo. Todos podem experimentar a verdade, mas as situações de sua experiência serão diferentes. Assim como é diferente o que cada um obtém da mesma verdade. Mas, até depois de combinar a compreensão de todos, você ainda não consegue explicar completamente essa verdade única. A verdade é profunda demais. Porque digo que tudo o que você obteve e todo o seu entendimento não podem ser um substituto da verdade? Se você comungar a sua compreensão com os outros, eles podem ponderar a respeito por 2 ou 3 dias e depois parar de experimentá-la. Mas uma pessoa não pode experimentar a verdade completamente, mesmo que seja em uma vida inteira. Nem todas as pessoas juntas conseguem experimentá-la completamente. Assim, pode-se ver que a verdade é muito profunda, que não há como usar palavras para articular a verdade completamente. Uma pessoa pode ter certa experiência ou certa luz em relação a determinado aspecto ou faceta de uma verdade, mas não pode suprir os outros com ela para sempre. E assim, a sua luz não é a verdade,
é apenas um degrau que alcançou a experiência. A experiência adequada que uma pessoa deve ter, a compreensão adequada, que é um aspecto da experiência real da verdade. Essa luz, esclarecimento ou entendimento com base na experiência nunca pode ser um substituto da verdade. Mesmo que todas as pessoas tenham experimentado uma sentença da verdade e combinem todas aquelas palavras, isso ainda não é um substituto daquela verdade. Apenas que a vida do homem sempre será a vida do homem. E não importa o quanto seu entendimento esteja de acordo com a verdade, de acordo com o significado de Deus, de acordo com as exigências de Deus. O seu entendimento nunca poderá ser um substituto da verdade. Amém. Sabe, graças ao Senhor, hoje eu consigo entender o que é a verdade. Eu também. Deus Todo-Poderoso tem explicado a verdade tão incisivamente e com tanta clareza. Amém. Embora o irmão Lin tenha escrito muitos livros espirituais, ele não explicou a verdade claramente. Parece que o irmão Lin não conseguia entender o que é a verdade. É isso mesmo. Tem toda a razão. Eu também concordo. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora entendemos que só as palavras de Deus são a verdade. Só as palavras de Deus podem ser a vida do homem. Amém. Ainda precisamos entender que é por causa da obra e da direção do Espírito Santo que os homens que Deus usa têm algumas realidades da verdade. Podem explicar como devemos praticar para entrar na vida, para trazer pessoas diante de Deus e nos levar a conhecer e obedecer a Deus. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. No entanto, os líderes e personalidades religiosas que carecem da obra do Espírito Santo têm apresentado teorias falaciosas que contradizem a verdade. Para as pessoas que não entendem a verdade, elas parecem sensatas, parecem estar em harmonia com a verdade. Então elas as reconhecem e as aceitam. Mas cedo ou tarde, as pessoas descobrirão que suas palavras são vazias, sem fundamento na realidade. São fruto da imaginação do homem. Noções humanas que não nos levarão a lugar nenhum. Algumas dessas teorias são tão ridículas que se colocam em oposição à verdade. Assim como o irmão Lin que vocês mencionaram. Suas pregações do tipo, Deus se tornou homem, para que o homem se torne Deus. E o espírito do homem e o espírito de Deus podem se fundir em um. Pareciam sensatas para muitos no começo. Mas logo depois descobriram que suas pregações eram ridículas e absurdas. Que essas palavras não os levavam a lugar nenhum. Se aceitarmos a obra de Deus, bebermos a água de sua palavra e entendermos algumas verdades, entenderemos ainda mais como a palavra do homem está longe da palavra de Deus, da verdade. Amém. Amém. A palavra do homem, não importa quão alinhada com as noções humanas, não é a verdade. A teoria espiritual do homem, não importa o quão profunda seja, não pode purificar, mudar ou aperfeiçoar o homem. Ainda mais os líderes e personalidades religiosas, cujas palavras parecem sinceras, mas são falácias, que podem enganar, corromper e prejudicar as pessoas. Se não aceitarmos a palavra de Deus e não nos submetermos à obra de Deus, nunca nos libertaremos do engano, da escravidão e da prisão de falsos pastores e anticristos do mundo religioso. Verdade. E nunca nos libertaremos das influências sombrias de Satanás. Amém. Quando adoramos e seguimos o homem, nos opomos a Deus e o traímos. Sim. Todos os que seguem os falsos pastores religiosos e os anticristos estão condenados a lamentar e ranger os dentes durante os grandes desastres. Sim. Disse tudo. Tem razão. É isso que vai acontecer. Graças a Deus, Todo-Poderoso, por revelar a verdade e o mistério desse aspecto. Existe diferença entre a verdade de Deus e as palavras do homem, que estão alinhadas com a verdade. Sim. A palavra de Deus é a verdade. Pode purificar, salvar a humanidade e ser a vida do homem. Amém. 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 A palavra do homem em harmonia com a verdade. Pode ajudar e nutrir o homem, mas não pode ser a vida dele. Graças a Deus, Todo-Poderoso. Sim, com E certeza. aquelas concepções errôneas dos líderes e personalidades religiosas só nos enganarão, corromperão e prejudicarão. Isso é fato. Sim. Disse tudo. Tem razão. Embora eu leia a Bíblia
e ore em nome do Senhor. Durante muitos anos de crença, eu não guardei e pratiquei as palavras do Senhor. Mas considerei as palavras do irmão Lin como a verdade. Eu acreditava no Senhor Jesus só no nome, mas na verdade eu segui o irmão Lin. Eu não estava só acreditando e seguindo o homem. Parece que sou mesmo um guia cego.